Does your phone give you all-day battery life? Droid does. And does it launch apps by voice while learning your voice? Droid does. Does it do turn-by-turn navigation? Droid does. With Verizon, America's largest 4G LTE network, and Motorola, whatever you want to do, Droid does.
para verificar, não tem mais nós devemos passar, nem muita coisa, mas, de modo geral, todos nós devemos verificar, todos nós devemos passar, quando nada de sobrenatural, de modo geral, todos nós devemos verificar, essa vai ser a quando nada de sobrenatural, crescer, às vezes se reproduzir, às vezes essa é reproduzir na nossa frente. E a única maneira de a gente enfrentar isso aí, essa é de maneira de modo equilibrado na nossa frente, a única maneira de a gente enfrentar isso aí, essa é de maneira de modo equilibrado na nossa frente, a única maneira de a gente enfrentar isso aí, já passamos por isso, de modo equilibrado, nós já cremos. Nós já passamos daquele ponto zero, que você começa já a crer, que é a fé, nós já passamos daquele ponto zero, que você começa já a crer, mesmo sendo não de fé, nós já passamos daquele ponto zero, que você levantar mesmo sendo não de fé, mas todos nós nascemos, nós já passamos daquele ponto zero, que você levantar mas todos nós nascemos já passando vai aviar, não é? Você tem uma parte que gosta de você, mas é que nós nascemos já passando um livro chamado A Mente do Céu, gosta de viver no céu, me falta muito agora não vejo um livro chamado A Mente do Céu, ele prova ali excelente, falta muito agora não vejo um livro chamado O Ser Humano do Céu, nasceu, ele prova ali excelente seu DNA e da sua célula a capacidade de crer no sobrenatural. Ele prova ali excelente seu DNA. Se ele vai desenvolver ou não essa capacidade de crer, ele vai ao longo da vida abrir o coração para Cristo aí. E se ele vai desenvolver isso na vida dele, aí é uma outra história. Mas ele vai ao longo da vida abrir o coração no nosso cérebro. E se ele vai desenvolver essa capacidade de crer, aí é uma outra história. Mas ele vai ao longo da vida abrir o coração chegar nos livros, capacidade de buscar uma harmonia estão entrando efetivamente, relembrando que é já de manhã, estão entrando efetivamente, relembrando, Henrique, relembrando que é já de manhã, vou lhe dizer o que a gente falou, para que não entrando, eu não acho que eu falei esse, relembrando, vocês relembrando que é já de manhã, vou lhe dizer o que eu falou, relembrando, isso é mais do que eu falei, a salvação é um processo dinâmico, progressivo, interativo, que é uma coisa interativa, uma coisa que você coopera. Vamos ver que tem um momento que você coopera, progressivo, você não quer fazer nada para ser salvo. Depois do salvo, há um momento que tem uma fase que coopera, progressivo, você coopera, você não quer fazer nada para ser salvo. E depois do salvo, há um momento que tem uma fase que coopera, progressivo, você coopera, você não quer fazer nada para ser salvo. E depois do salvo, ponto final, ela não para aí. A salvação é um processo dinâmico que tem passado, tem presente, tem futuro, ou seja, teve um início, tem um meio e tem um fim, conforme a gente já viu de manhã. Na criação nós vimos que o ser humano foi criado perfeito, santo, coberto de glória e de luz, com livre-arbítrio total, não tinha tendência para pecar. Adão e Eva não tinham tendência para pecar, como Jesus também não tinha, só que eles pecaram e Jesus não pecou. Mas ele não tinha, toda a vontade do homem recém-criado era obedecer a Deus. Era obedecer a Deus. Ele só tinha na sua frente aquilo, mas Deus não tirou dele a capacidade de desobedecer se ele quisesse. E ele desobedeceu. E essa é uma outra história. Houve um primeiro concerto baseado em obediência. Foi o único concerto, que se a gente pode assim chamar, que Deus fez com o ser humano, que era baseado em obediência. Ou seja, se comer do fruto, morrerá. Se não comer, viverá. Por que Deus pôde pedir isso daquele casal? Porque aquele casal era perfeito. Quando o ser humano pecou, ele perdeu a capacidade de obedecer a Deus de maneira plena e perfeita. Guardem isso na cabeça de vocês. Nós não temos capacidade de obedecer a Deus
de maneira plena e perfeita. Como não temos essa capacidade, nós perdemos isso com o pecado, foi que Jesus veio, obedeceu em nosso lugar e aí nos oferece a sua obediência para que ela possa ser nossa se nós crermos nele. Às vezes a gente fala assim, eu aprendi isso desde criança. Não, Jesus veio aqui me ensinar que eu posso guardar a lei. Eu penso que não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio cumprir a lei, guardar a lei, e aí pegou essa obediência dele e falou, toma, é tua, considera como sendo tua, se você crer em mim. Você já deve ter visto um filminho que eu soube que já passaram aqui, né? Quem passou foi a Marta. Ela passou um filminho mostrando a graça, em que várias pessoas iam numa balança. Vocês viram isso? A balança media as boas obras das pessoas. E um tinha mais boas obras que o outro, tinha menos, aquela coisa toda. E todos foram subindo na balança e nenhuma das boas obras que eles praticaram era suficiente para chegar lá no 100%. Nenhuma delas. E não é. Até que chegou alguém, né, reconhecendo a sua incapacidade, cheio de falhas, cheio de imperfeições. Nesse momento, Jesus se aproximou, uma pessoa se aproximou representando Jesus, né? E a pessoa que estava coordenando isso, aí, você está aqui, que bom que você está aqui. E aí chama aquela pessoa que ia se pesar, e quando ele viu aquilo ali, né? Muitas obras imperfeitas. E aí a pessoa então se dirige para subir na balança. Mas como Jesus estava ali, porque aquela pessoa seguramente tinha aceito Jesus como Salvador. Quando a pessoa foi subir na balança, né, o administrador ali, não, você não, ele. Porque nessa hora quem sobe na balança por você é Jesus. E as obras dele são perfeitas, ele alcançou 100% de aprovação, e aquela pessoa então pôde ser aceita. E aí quem estava ali coordenando fala assim, por isso se chama graça. Graça é isso, é um favor que você não merece. Então nós vimos isso de manhã. Cristo fez tudo que o homem não podia fazer, e entre relevar o pecado, outra coisa que a gente aprendeu aqui, quando o homem pecou, Deus tinha as seguintes opções. Opção A, passar a mão na cabeça do homem e dizer, dessa vez passa. Dessa vez passa, amo muito vocês, acabei de criar vocês realmente deram uma pisada na bola aí, mas dessa vez, vai lá, agora da próxima, não tem jeito. Se Deus fizesse isso, ele estaria indo contra a sua própria lei, contra a sua própria vontade, contra o seu próprio propósito. Satanás, a partir desse momento, teria argumentos fortíssimos, para confrontar Deus, o Criador. Mas havia essa possibilidade. A segunda possibilidade era Deus matar o pecador. Ele já tinha dito que faria isso. Pecou, morreu. E nós aprendemos também que o homem morreu de fato. Ele morreu naquele momento, morte temporal e morte eterna. Ele só não morreu na hora morte temporal, porque o homem não ficou nem um milésimo de segundo sequer descoberto, sem graça. Quando ele pecou e perdeu a vestimenta de glória, imediatamente ele foi coberto pela graça, para não morrer. E não morreu. E não morreu ali, só morreu 900 anos depois, por quê? Porque Adão precisava conhecer o perdão, precisava conhecer a graça de Deus, o arrependimento, e isso ele ainda ia conhecer. Por isso Deus, em sua extrema misericórdia, não matou Adão e Eva ali, não matou morte temporal. A morte eterna deles também já estava garantida, até que Jesus viesse. Então o que aconteceu? Vimos tudo isso de manhã. E Deus pôde nos perdoar porque Ele pagou. Só pode perdoar uma dívida quem paga. Se você é fiador de alguém, e esse alguém não pagou, e você então como fiador vai lá e paga no lugar dele, aí agora você pode perdoar. Ou não. Você pode chegar e dizer, olha, paguei a dívida no seu lugar, mas agora eu quero que você me pague isso. Agora eu vou te dar um prazo para você me pagar. Ou então chegar e dizer, olha, eu paguei para você, como eu falei de manhã, fica tranquilo, você não tem mais dívida, eu paguei para você. Agora, ainda vou até depositar um dinheirinho na sua conta, até você se estabelecer aí, arrumar um novo emprego, mas muda de vida, tá bom? Deus só pôde nos perdoar porque Ele pagou. Ele adquiriu o direito de nos perdoar quando Jesus morreu na cruz.
Voltando ao assunto lá, de que Deus tinha a opção de passar a mão na cabeça de Adão ou tinha a opção de matar Adão. Ele escolheu uma terceira opção, que era morrer por Adão. E aí adquiriu o direito de nos perdoar. E isso tudo que foi feito foi o passado está tudo aqui dito, foi o passado. Vamos lá, está lá. Foi o passado da salvação. Então, quando alguém perguntar, você já está salvo? Responda, estou. Já fui salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação do pecado. Aquela condenação que dizia, aquele que pecar morrerá morte eterna. Essa condenação já não repousa mais sobre você. Esse assunto está resolvido, liquidado. Jesus, quando morreu na cruz, falou, tetelestai, que significa, está quitado, está pago. Nossas Bíblias traduzem como está consumado, mas a tradução exata do grego é está quitado, está pago. Então isso aí está resolvido. Se isso aí está resolvido, então vamos em frente. As 4 premissas básicas da salvação que eu botei aqui. Salvação não é para todos, salvação é para todo aquele que crê, né? Salvação não é um fato estático, já falei, é um processo dinâmico. Salvação é mais do que perdão. E isso é bom que a gente tenha sempre em mente, que isso às vezes nos confunde e confunde nossos irmãos evangélicos também. Salvação é mais do que perdão. Você não pode parar ali no patamar do perdão. Você foi perdoado de uma dívida tremenda, né? Só que a sua vida continua. A sua vida continua. Você não pode simplesmente chegar, Jesus me perdoou de tudo, posso continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi. Salvação é mais do que perdão, é mais do que justificação. Salvação é transformação e é mudança de vida. E a 4ª premissa, salvação é dom gratuito. Não há nada que você possa fazer para pagar por ela. Eu dei o exemplo do almoço aqui do meu amigo Neto, vocês lembram de manhã, né? Se eu tentasse pagar aquilo que ele fez por mim, eu ia descobrir, primeiro, que eu não tinha dinheiro para pagar, e segundo, eu ia ofender o Neto com aquilo. É o que nós fazemos com Deus quando a gente tenta pagar a salvação com nossas obras, com a nossa obediência. As obras e a obediência têm outro papel. Não tem papel de pagar, de ganhar, de garantir, de justificar, de agradecer, de nada. Esse não é o papel das obras. Então, vamos retomar agora a linha do tempo, né? A gente criou aqui uma linha do tempo, a linha da graça, a linha da vida, a linha da obediência. Veio a criação, quando veio o pecado, a obediência, que era verdinha, ficou preta, porque o homem perdeu a capacidade de obedecer a Deus de maneira plena. Quando veio Cristo, mas quando veio o pecado, a linha da graça ficou mais gorda, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça ficou mais gorda para cobrir todo aquele déficit espiritual do homem. E quando veio Cristo Jesus, a graça continuou gordinha lá, né? A vida continuou e a obediência voltou a ser verdinha. Só que essa obediência é a obediência de Cristo Jesus. A nossa obediência pretinha, que está até grossa demais, eu tenho que botar ali uma linha bem fininha. A nossa obediência associada à obediência de Cristo Jesus, a nossa obediência é trapo de imundícia. A obediência que conta é a obediência de Cristo Jesus. Vamos agora examinar as 3 fases principais, né, que constituem o processo de salvação. A justificação, o que é isso? Eu ouvi sempre falar. O que é ser justificado? O que é ser santificado e o que é ser glorificado, né? Um alerta para vocês, se a gente pegar elementos da santificação, como por exemplo, um dos elementos que surge na santificação é o conhecimento da vontade de Deus. Se a gente trouxer, é a obediência, é o fruto do Espírito, se a gente trouxer isso daí para a justificação, ou seja, achar que essas coisas têm função na justificação, nós nos tornamos legalistas. É aí que surge o legalismo. Quando você pega a obediência, quando você pega o conhecimento da vontade de Deus, quando você pega o conhecimento doutrinário, quando você pega essas coisas todas que têm a ver com um andar com Deus, né, e traz isso para a justificação, achando que você tem que apresentar isso para ser justificado, aí você está sendo legalista. Isso é que é ser legalista. É você trazer elementos
que são do período da fase de santificação para o momento da justificação. Quando Paulo diz que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, ele está dizendo isso, ó, não traz coisas da santificação para a justificação que não vai funcionar. Você vai se atrapalhar, você não vai entender o processo de salvação e você vai se tornar legalista, né? E quando você faz o contrário, você pega coisas da justificação, ou seja, todo aquele desconhecimento de Deus, aquela vida que você sempre levou de qualquer maneira, descompromissada, descrente, e leva isso para a santificação, achando que você já foi justificado e pode continuar vivendo do jeito que está, aí você se torna um liberalista. Um liberalista. Entenderam a diferença? Então, por isso que a gente precisa saber colocar cada elemento dentro da sua... Pode parecer, Mário, será que a coisa é assim, matemática? É. A salvação é uma ciência. E está tudo ali, esses elementos se casam. Os teólogos que gostam de dar nome às coisas, eles chamam isso de sistematização, né? Ou seja, você entender esse sistema e pegar todos os elementos deles e encaixar para que você possa ter a visão correta, né? E para isso existem ferramentas, hermenêutica, exegética e não sei o que, para você entender um pouquinho melhor. Mas você não precisa, o cristão simples, o cristão comum, ele não precisa disso, porque a Bíblia deixa umas dicas muito interessantes que eu vou mostrar agora, tá? Se vocês quiserem aprender, vou dar uma dica. O livro de Romanos, a Epístola de Romanos, tem todo esse processo aí, justificação, santificação e glorificação. Os capítulos 3 e 4 de Romanos tratam de justificação. O capítulo 5 de Romanos até o capítulo 8, versículo 17, tratam de santificação. E daí até o versículo 39 do capítulo 8, aí Paulo está falando de glorificação. Vocês vão ver que isso... E tem um texto bíblico, olha só que coisa bonitinha que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Esse texto bíblico aí. Esse texto, se alguém perguntar para vocês um dia assim, ó, tem algum texto bíblico que sintetize todo o processo de salvação no único texto bíblico? Tem. Esse aí. Olha o que ele diz. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, vamos ver. Mário, aí está todo o processo de salvação? Tá. Vou mostrar para vocês que aqui está tudo isso que eu estou falando. Paulo tinha um poder de síntese muito grande. Paulo, em poucas palavras, ele era um erudito, e ele tinha essa coisa muito na massa do sangue dele, ele vivia isso aí. Então, ele falava coisas assim de maneira, às vezes, tão sintética, que a gente, às vezes, custa entender. Pedro dizia, o irmão Paulo complica um pouco as coisas. O irmão Paulo fala coisas difíceis de entender que as outras pessoas até pegam para torcer, né? Mas olha que ele falando pouco, o pessoal já torce. Imagina se ele falasse demais, né? Então, vamos ver esse versinho aí. Guardem na Bíblia de vocês, Romanos 6, 22. Todo o processo de salvação está aí. Vamos analisar esse texto aí. Os teólogos têm uns termos muito interessantes: hermenêutica, exegese, homilética, dialética, apologética. Quem estuda teologia, né, pastor estudou, e ele conhece bem isso aí. Mas o nosso irmãozinho comum não conhece. Mas tudo isso aí, você sabe o que é? Hermenêutica é, digamos assim, a metodologia para você examinar um texto. Pode ser até um texto jurídico, um texto religioso, não importa. A hermenêutica se aplica a qualquer texto. É a maneira de você analisar um texto considerando o contexto, considerando tudo, quando ele foi dito, a quem ele foi dito, por que foi dito, tudo que envolve aquilo ali. Tem ferramentas, né, de estudo para você seguir essa metodologia. A exegese é exatamente essa coisa de você examinar o texto, utilizando as ferramentas da hermenêutica. A homilética é isso que eu estou fazendo para vocês, é um discurso, é um sermão. Eu estou aqui fazendo uma homilética para vocês. Não é demais, é um discurso, homilética. A dialética é filosofia. É filosofia, seria um sinônimo de filosofia. E apologética é a doutrina cristã. Então, existem essas ferramentas, esses nomes bonitos aí. Então, nós vamos fazer uma exegese muito simplesinha daquele texto ali, porque eu não sou teólogo, tá? Então, é bem simplesinha. Então, olha só. Agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos lá. Agora, porém, libertados do pecado. É todo esse processo anterior já feito por Jesus. Todo esse processo que já foi feito por Cristo e que nos libertou da condenação do pecado, que dizia lá, aquele que pecar morrerá. Então, está aí nessa primeira frase de Paulo. Agora, porém, você conheceu o Evangelho, foi justificado. Então, ele diz, agora, já libertos do pecado, né? Transformados em servos de Deus, aí está a declaração instantânea de justificação. Eu falei para vocês que justificação é uma declaração que Deus dá, né? Que ele chega assim e diz, a Rubenita tem uma vida toda errada, mas ela creu em mim. Quando ela creu em mim, ela agora é justa. Eu, Deus Criador, estou declarando a todo o universo criado que a Rubenita é justa. Ela é justa diante de mim, porque eu estou lendo o coração dela. Esse processo não tem erro. Você pode dizer, mas espera aí, não tem espera aí. Quem está dizendo isso é Deus. E Ele pode dizer porque Ele está lendo o seu coração. Ele sabe se a Rubenita está simulando, está dissimulando. Você pode enganar o seu marido, sua mulher, o pastor da sua igreja, o irmão na igreja, seus parentes, seus amigos, você pode enganá-los, né? Demonstrar uma coisa e você ser outra coisa, mas a Deus você não engana. Então, você não tem a mínima chance de enganar a Deus. Então, olha só, transformados agora em servo de Deus, porque você foi justificado, então agora você deixou de ser filho das trevas e passou a ser filho da luz. Você estava perdido, você foi achado. Então, você agora é nova criatura. Então, você foi justificado por Deus. Então, está ali a justificação. Tendes o vosso fruto para a santificação. Está aí. O processo que começa imediatamente. Você foi justificado, no minuto seguinte, começa o processo de santificação. E que dura a vida toda. Por que dura a vida toda? Eu digo sempre, sabe por que dura a vida toda? Porque nesse processo aí o homem tem participação. E tudo que o homem bota a mão, ele estraga. O processo de justificação é imediato, é Deus que faz. Você é justo diante de mim, não tem erro. O processo de glorificação lá no final é no abrir e fechar de olhos, é Deus que faz, não tem erro. Agora a santificação, você coopera com Deus. E aí a coisa mela. Mas está aí, tendes o vosso fruto para a santificação. É o processo da vida toda. E finalmente, a vida eterna, que é o ato final de transformação e de glorificação. Tal ou não está a doutrina da salvação toda aí? Está todinha aí. Num único versículo do nosso amado Paulo de Tarso. Então guardem isso aí. Quando eu li esse texto aí, eu estava montando essa série e estava lendo e relendo Romanos, e eu queria ter uma maneira, um texto que eu pudesse colocar isso de maneira bem clara para as pessoas. E Deus me mostrou esse texto aí. Eu lendo, de repente eu bati, eu falei, peraí, está aqui, libertados do pecado, todo o processo já feito por nós, transformados em servos de Deus, declaração instantânea de justificação, tendes o vosso fruto para a santificação, está aí, o processo da vida toda, e por fim, a vida eterna, a transformação final. Então, esse é um texto maravilhoso. Aí veja só, um dia, isso tudo foi feito pelo ser humano, só que ele não sabe. Um dia, o Evangelho chega nesse ser humano, e vamos dizer que esse ser humano aceite o Evangelho e creia nisso. Começa ali a linha da fé. E como ele crê, começou a linha da fé, uma quarta linha. Tinha a linha da graça, a linha da vida, a linha da obediência, que é a obediência praticamente toda de Cristo Jesus, eu tenho que apagar aquele pretinho ali, E aí começa a linha da fé, porque o ser humano creu e foi justificado. O Evangelho chegou nele e ele aceitou. Isso se chama justificação. Ocorre quando nós cremos e ocorre num instante. Somos pecadores e Deus declara, você agora é justo. A justificação é um princípio que está na Bíblia toda. Eu vou te dar 2 versos, também de Paulo e também em Romanos, que falam sobre a justificação. Está aí, Mas agora sem lei, porque até agora não tem nenhuma necessidade de lei aí. A lei não teve nenhum papel aí. Você foi justificado sem as obras da lei. Mas agora sem lei se manifestou a justificação.
a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé, para manifestar a sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5,18 diz o seguinte: pois assim como por uma só... É isso que está ali? É. Pois assim como por uma só ofensa, de quem? De Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte de Cristo Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Nós lemos aí de manhã aquele Isaías 53, né? Isaías 53, que eu disse a vocês que é o Evangelho segundo Isaías. Eu chamo o texto, eu chamo o capítulo 53 de Isaías como o Evangelho. Tem o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João, e tem o Evangelho segundo Isaías, que é o capítulo 53, sobre a experiência do servo sofredor que nos substituiu, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Então, olha só que coisa interessante. Jesus era justo, mas foi declarado pecador, embora não fosse pecador. Nós somos pecadores e quando cremos nele, somos declarados justos, embora não sejamos justos. Viram que coisa interessante? É um passe de mágica. Jesus era justo, foi declarado pecador, aliás, ele foi feito pecado, né? A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Então, Jesus era justo, foi feito pecador, embora não fosse pecador. Nós somos pecadores, somos declarados justos, embora não sejamos justos. Não é uma coisa fantástica? Isso é uma coisa maravilhosa. Isso aí é o cerne da doutrina da salvação. Olha aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele quem? Deus, o fez pecado por nós. Eu acabei de falar. Para que nele nós fôssemos... Foi uma inversão. Ele foi feito pecado e nele nós fomos feitos justos. Entenderam bem? Jesus foi feito pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí fica uma pergunta no ar aí. A pergunta é essa daí. Deus pode fazer isso? Inverter a situação? Ele pode inverter a situação? Ou seja, declarar um justo pecador e declarar um pecador justo? Né? Será que ele já fez isso alguma vez? Tem vários exemplos na Bíblia. Eu vou dar alguns aqui rapidamente. Noé nunca foi justo, né? Noé tinha todas as suas imperfeições. Provavelmente durante aquela pregação de 120 anos, quantas vezes ele deve ter duvidado? A Bíblia não relata, mas é um ser humano, provavelmente deve ter duvidado muitas vezes. Quando saiu da arca, Noé se embebedou, né? Teve uma série de coisas que... Noé não era justo. Mas olha o que a Bíblia diz de Noé. Olha o que a Bíblia diz. Eis a história de Noé. Noé era um homem o quê? Justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Noé andava com Deus. Essa é a diferença. Querem mais um ser, mais um personagem? Abraão. Abraão era justo? Imagina. Abraão mentiu. Abraão teve medo, né? Duvidou, praticou atos que não deveria ter praticado, né? Fora do propósito de Deus e que causou problemas que nós enfrentamos até hoje. Esse episódio das torres aí de Nova York, consequência ainda do erro de Abraão. Então vejam, Abraão não tinha nada de justo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz de Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Então Deus considerou Abraão justo. Quer mais um? Ló. Ló era cheio de imperfeições. Leiam a história de Ló. Era cheio de imperfeições. Vamos ver o que a Bíblia fala de Ló. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló foi considerado justo. Querem mais um? Jó.
Jó não teve essa paciência toda que a gente cita, a paciência de Jó, teve nada. Jó maldisse até o dia do seu nascimento. Jó contestou Deus com 500 perguntas que Deus não respondeu nenhuma delas. Podem ler o livro lá. Fiz um monte de perguntas para Deus e Deus não respondeu nenhuma delas. Então, não era um homem justo. Mas olha o que a Bíblia, o próprio Deus diz de Ló. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Outra tradução diz: homem íntegro e justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Dá mais um, em homenagem aqui ao meu amigo David, né? Davi. Esse aí, então, tem todos os tipos que você puder imaginar de pecados, provavelmente Davi cometeu, né? Então, o próprio Deus disse o que de Davi? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então vejam que a visão que Deus tem das pessoas é diferente da nossa visão. Querem mais um? Eu e você. Amém? Eu e você. Vamos ver o que Deus diz. Sendo justificados, ou seja, considerados justos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja que nós estamos incluídos em tudo isso que esses grandes patriarcas, grandes homens, heróis da fé, né? Nem por isso deixaram de ser heróis da fé, são exemplos para nós em muitas coisas, né? Mas foram homens imperfeitos, foram homens que não alcançaram a perfeição, né? Mas Deus, num determinado momento da vida deles, falou: são justos, são pessoas segundo o meu coração, né? Isso é algo que deve ficar na nossa cabeça. Olha o que Ellen White diz aqui nesse texto muito profundo. Está lá no Mensagens Escolhidas. A lei requer justiça. E essa o pecador deve à lei. Mas ele, pecador, é incapaz de apresentar essa justiça. A única maneira em que ele pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé ele pode apresentar a Deus os méritos de quem? De Cristo. Lembra aquele negócio que eu falei? Jesus obedeceu à lei, morreu uma morte que você não conseguia morrer, pegou todos esses méritos e falou: são teus. Então está ali, ó. Pela fé ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor, Deus, lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. Perceberam? A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. Trata como se fosse justa. Ela não é, mas ele trata como se fosse justa. E a ama como ama seu filho. Está aí, certeza da salvação para vocês. Garantia da salvação. Deus ama você como ama Cristo Jesus. E saiba de uma coisa, quando Jesus morreu na cruz, você morreu com ele. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com ele. Paulo diz isso: com ele morremos, também com ele ressuscitamos. Então, nós estamos bem nessa fita aí. Mas estamos bem nessa fita por nenhum mérito nosso. Até agora não se falou de obediência aqui. Falei? Obediência não entrou o conhecimento, nada disso entrou até agora nesse processo aí. Vou mostrar para vocês aqui o que é justificação. Rapidinho eu coletei alguns pensamentos sobre justificação. Justificação não é o que nós fazemos, senão nós viramos legalistas. Trazemos coisas da santificação para a justificação. Justificação não é o que nós fazemos, é o que nós recebemos. Outra coisa, justificação não é o que Deus exige de nós. Ali Deus não exige nada. Deus tirou o povo do Egito sem exigir nada dele. Como é que ele exigia alguma coisa de um escravo que estava ali, de um povo que vinha de 430 anos de escravidão? Pessoas que viviam na pior condição possível. Como é que ele ia chegar para um povo desse e pedir para guardar os meus sábados, honrar pai e mãe? Imagina, ali tinha gente da pior qualidade. O melhor deles, que era Moisés, matou um egípcio. Então vejam que ninguém ali tinha a menor condição. Então, justificação não é o que Deus exige de nós. Justificação é o que ele nos dá. Mais um pensamento interessante. Justificação
é o oposto da condenação. Olha só, a lei, presta atenção, a lei é instrumento de condenação. A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, ela é um instrumento de condenação, ela condena você, ela mostra o seu pecado, ela condena você, então ela é um instrumento de condenação. Acontece que condenação é o oposto da justificação. Percebe porque a lei não tem papel na justificação? Percebe que só o que tem papel na justificação é a fé? Porque a lei não é instrumento de justificação, a lei é instrumento de condenação. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Então, mais uma coisinha interessante. Vamos lá. Na justificação, não é o pecador que é mudado, é a situação dele, é a condição dele diante de Deus. Então vejam, deixa eu ver se eu passei aqui um... Não, tá certo, isso mesmo. A justificação não muda você. Deus falou, o Mário é justo, ele creu em mim, mas o Mário continua pecador. A condição intrínseca do Mário é de pecador. A justificação não muda o Mário. Se o Mário parar na justificação, ele está perdido. Porque a justificação não muda o Mário. Ela muda a posição do Mário diante de Deus. O Mário era pecador até aquele momento. Naquele momento ele se torna justo. É instantâneo. É instantâneo. Você creu em Deus, ele leu o seu coração e diz, você é justo. Não me obedeceu, não fez nada dos planos que eu tenho para você. Mas você creu em mim. E você é justo, está salvo. Se o Mário morrer ali, o Mário está salvo. Então, mas o Mário não mudou. É o mesmo Mário. O processo de mudança, ele vem depois. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele não teve mais tempo nem de obedecer e nem de desobedecer. Ele está salvo. Ele até ali, eu falei de manhã, as pessoas chamam o ladrão na cruz, aquele ladrão como bom ladrão, como se algum ladrão pudesse ser bom. Então, na realidade, ele era tão mau quanto o outro. A diferença é que ele creu em Jesus, chamou de Senhor, pediu para estar no reino dele e se submeteu. Creu. Ele simplesmente creu. E Jesus falou, está comigo. Você está comigo. Fica tranquilo, tua posição no meu reino está garantida, você é justo. E ele morreu ali, morreu salvo. Morreu salvo. Talvez se ele continuasse a viver, ele teria que, aí sim, ele ia entrar num outro processo em que ele poderia continuar salvo ou não. Mas naquele momento ali, o ladrão estava... Esse é o caso de alguém que aceita Cristo ou se volta para Deus no seu último suspiro. É exatamente o caso daquele ladrão. A graça de Deus é tão maravilhosa, por isso que a gente deve ter cuidado, em considerar as pessoas, e julgar as pessoas, porque quando a gente julga, normalmente a gente julga e já condena. Se a gente julgasse e absolvesse, mas na realidade, sempre que a gente julga alguém, a gente condena aquele alguém. Aí fulano se suicidou. Isso é um caso clássico. Fulano se suicidou, está perdido. Perdeu a salvação. Quem somos nós para determinar isso? Quem somos nós? Só Deus é que sabe o que se passou naquela mente doente, naquela mente conturbada, angustiada. Só Deus sabe o que se passou ali. Aquilo ali é um filho de Deus. E aquele cristão, principalmente quando isso acontece com um cristão, ele perdeu a salvação dele. Quem somos nós para fazer esse julgamento? Nós é que estamos correndo risco, porque quando nós julgamos o nosso irmão, nós tomamos para nós uma função que é de Deus. E isso é pecado. Então não julguem ninguém, nem numa situação de suicídio, nem em nenhuma outra situação da vida, porque vocês não têm esse direito. Nós não temos esse direito. Isso é função de Deus. Então, se morrermos quando somos justificados, estamos salvos. Mas nós continuamos a viver. Então, nós temos que aprender mais algumas coisas. Nós temos que saber que a justificação nos declara limpos, nos declara justos, mas ela não muda a nossa conduta. Ela não muda o nosso comportamento, ela não transforma a nossa natureza, o nosso interior e nem o nosso caráter. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi com o pastor Batista. Olha só que coisa interessante. Nos anos 80, lá no Rio de Janeiro, eu fiz uma música com o Flávio Santos. Nós fizemos uma música
um corinho, né, como a gente chamava na época. Hoje em dia não chama corinho, né? Naquele a gente chamava corinho, para cantar em congressos e tudo. E a minha letra, eu dizia assim na letra: Cristo em minha... A minha irmã, que durante um tempo tocou piano numa igreja batista aqui, ela sabe, é o hino 460 do Inário Batista. Ele dizia assim: Cristo ao vir ao mundo justificou o meu viver. E aí tinha mais o resto da letra, que eu mesmo não lembro mais dessa letra. E os batistas viram essa música em algum lugar e gostaram. E eles estavam reformulando o inário deles, acabando com um cantor cristão e criando um inário chamado Inário para o Culto Cristão, que é o inário que é usado nas igrejas batistas no mundo inteiro, aliás, igrejas de língua portuguesa, né? Que substituiu então o cantor cristão. E aí quiseram incluir essa música, né? Eu tenho a honra de ser, talvez, eu e o Flávio, de sermos os únicos compositores adventistas que tem uma música no Inário Batista. Então, um teólogo deles me ligou, no seminário deles, lá no Rio de Janeiro, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Aí me telefonou lá um pastor um dia, ele falou: irmão Mário, um prazer ter uma música de um adventista no nosso inário. Vamos incluir a sua música e eu só queria lhe pedir o seguinte: a sua música tem um erro teológico. E aí, imagina, eu adventista e um batista dizer para mim que a minha música tem um erro teológico. Ainda mais eu, que sempre tomei todos os cuidados ao fazer uma letra, para não passar uma ideia errada de evangelho. E eu fiquei indignado naquela minha arrogância, né? Pastor, não tem erro na minha letra. Qual o problema com a minha letra? Tem, irmãozinho, tem um errinho na sua letra, que é o seguinte: o irmão diz assim na sua letra: Cristo, ao vir ao mundo, justificou o meu viver. Eu falei: e qual o erro que tem aí, pastor? Ele falou assim: irmão, Jesus não justificou o nosso viver. Jesus justificou o nosso ser. Se Jesus tivesse justificado o nosso viver, ele estaria aprovando todos os nossos procedimentos errados até ali. Aí quando ele falou isso, pastor, mil perdões. O senhor está correto e muito obrigado por essa aula de doutrina da salvação que o senhor me deu. Porque na realidade é isso mesmo. Jesus não justifica os nossos erros do passado. Ele perdoa. Ele justifica você. Mas os seus erros são condenáveis. Por isso que ele pega a obediência dele e dá para você. A tua não presta, usa a minha. Os teus méritos não prestam, usa os meus. A tua justiça não presta, usa a minha. Ele não aprova os meus erros, nem os do passado e nem dali para frente. Ele não aprova. O fato dele ter me justificado, ele não está dizendo para você ali: daqui para frente você faz o que você quiser. Tá? Faz para você e deixa comigo. Ele não fala isso. Quer uma lição de justificação curta e grossa? Mulher pecadora. Mulher pecadora. De justificação e de santificação. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Eu te salvo. Eu não sou o condenador, eu sou o salvador. Então eu também não te condeno, eu te salvo, eu te justifico. Agora, vai e não peques mais. Eu também não te condeno, é justificação. Vai e não peques mais, é santificação. Amém? É isso aí. Então, vamos então entrar nessa nova fase. Bom, ainda aí, justificação. Deus lê o nosso coração, já falei tudo isso. Identifica a fé brotando, transfere os méritos de Cristo para nós. Ellen White falou isso naquele texto que eu li. E nos declara justos, embora nós não sejamos. Mas imediatamente, voltando para a linha do tempo, para a linha do tempo da salvação, né? O que muda a nossa vida não é a justificação. O que muda a nossa vida é uma fase que começa aí, essa aí, é a santificação. Vejam que a vida continua, a linha da graça continua, a obediência de Cristo Jesus está ali à nossa disposição, a fé continua e a gente passa a viver em santificação. Então, vamos ver mais uma coisinha aqui. Santificação é mudança de vida. Dura toda a vida. Não tem jeito. Ninguém é salvo para ficar do jeito que está.
você ter sido justificado sem nenhum mérito seu, sem obras de lei, sem obediência, sem nada, não significa que você, uma vez justificado, possa continuar do jeito que está. Mudança de vida é um elemento que surge agora na fase de santificação. Mais um, caminhar com Deus. Isso é que é santificação. Noé andou com Deus, aquelas pessoas que foram justificadas, todos eles. Abraão andou com Deus, Noé andou com Deus, Ló andou com Deus, Jó andou com Deus, Davi andou com Deus, Enoque andou com Deus. Santificação é caminhar com Deus. Quer mais? É nessa fase aí que nasce e cresce o fruto do Espírito. É exatamente nessa fase de santificação que nasce e cresce o fruto do Espírito. Nessa fase aí, perdão agora só com arrependimento e confissão. Você percebeu que quando você foi perdoado dos seus erros passados, você foi perdoado até sem você pedir perdão? Sem você se arrepender, sem nada? Deus te deu o perdão daquela dívida monumental sem que você pedisse, você nem sabia disso. Aquele perdão ali não precisou de arrependimento nem de confissão. Agora que você conhece o Evangelho, agora é diferente. A partir daí, perdão só com arrependimento e confissão. Nós ganhamos uma segunda natureza, agora nós temos duas. Tínhamos uma, pecadora. Agora nós temos uma outra natureza, uma natureza santa. E uma natureza, que vai brigar o tempo todo com a outra. É como se você tivesse dentro de você um cordeiro e um lobo. Eles estão ali, os dois dentro de você, vão ficar até Jesus voltar. E estão em constante conflito. Aí você pergunta, quem vai vencer essa luta? Quem você alimentar mais. Se você alimentar mais o cordeiro, é ele que vai vencer. Se você der mais comida para o lobo, é ele que vai vencer e engolir você. Mas você tem as duas naturezas. É nessa fase aí que nasce o fruto do Espírito. Lembra do que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. São os 9 gomos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, não são os frutos do Espírito. É um único fruto que tem 9 gomos e tem mais. Diferentemente dos dons, os dons você não precisa e jamais terá todos os dons. Mas no fruto do Espírito, você precisa ter todos os gomos. Não pode faltar nenhum. Então, é nessa fase da santificação, você já foi salvo, você já está salvo, essa é uma questão resolvida, tá? Agora você está caminhando com Deus, aí nasce o fruto do Espírito, você tem a segunda natureza. É nessa fase que a gente aprende doutrinas, a gente vai estudar de profecias, a gente vai desenvolver a obediência à vontade de Deus, a gente vai pesquisar mais e melhor a palavra de Deus, e aí vai depender da sua vida. Alguns têm essa fase aí completinha, em que você progride bastante. Outros têm essa fase meio entrecortada, sabe? Muitas coisas em que um crê, o outro jamais vai voltar a crer. Não tenham dúvida, a maioria das pessoas, por exemplo, que vão estar no céu, jamais terão guardado o sábado, jamais terão conhecido a doutrina da justificação pela fé, jamais terão conhecido o espírito de profecia, jamais terão ouvido falar de um monte de coisa que nós ouvimos falar e gostamos, mas elas vão estar com você, né? Isso aí chama-se misericórdia, isso aí chama-se graça. Vejam que a graça em todo... não está aí agora. A graça em todo aquele processo, aquela linha da graça, ela permanece sempre. A obediência que acontece nessa fase daí, a obediência, ela na realidade, ela é fruto e não meio. Ela é consequência, ela é fruto de você haver sido salvo, ela é fruto do Evangelho. Obediência não é, nunca foi e nunca será o centro do Evangelho. A obediência é fruto do Evangelho. E a nossa vai ser sempre pobre, insuficiente. Ela apenas mostra de que lado nós estamos e a que Senhor nós servimos. A obediência de Cristo é que dá valor à nossa obediência. Na justificação, Jesus passa então de Salvador a Senhor. E isso é diferente. Uma coisa é ele se apresentar e você o aceitar como Salvador. Me salvou, me justificou, maravilha. Mas se você não torná-lo Senhor da sua vida, você não muda de vida. E eu falei que
Salvação é mais do que perdão, é mais do que justificação. Salvação é transformação e mudança de vida. Isso só acontece se você tornar Jesus o Senhor da sua vida. Olha esse texto aqui, ó. Eu acho que eu passei o texto, eu não botei o texto ali. Eu só botei aqui no meu script. Romanos 5:1. Justificado, olha que coisa linda. Eu falei a vocês que os capítulos 3 e 4 de Romanos tratam de justificação. No 5 ele entra na santificação. E o primeiro versículo de Paulo diz assim: justificados então, ou seja, já vimos a justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos agora o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora entramos na santificação. Paz com Deus, porque ter paz com Deus significa ajustar-nos à sua vontade. Significa andar em harmonia, em concórdia, em reconciliação com Deus. Mas lembrando sempre disso aqui, que era o que eu estava mostrando ali. Olhem bem isso aqui que eu vou mostrar. Nada do que nós fazemos nesse processo de santificação, nada, nos torna melhor que ninguém. Não achem que vocês, cristãos adventistas, nós cristãos adventistas, somos melhores do que cristãos de qualquer outra denominação religiosa, porque nós conhecemos certas coisas e acreditamos nessas coisas, enquanto eles não conhecem ou não acreditam. Nada do que nós fazemos ou do que nós cremos nos torna melhores do que ninguém. Nada do que nós fazemos paga ou retribui a salvação que nós já recebemos. Tá? Nada do que nós fazemos compra o favor de Deus. É bom que a gente realmente saiba disso. Querem ver mais uma coisinha interessante? Eu fiz questão de colocar aqui. Acho que eu passei, era a última frasezinha da outra. Santificação não é perfeição. Existe uma teoria aí que muitos cristãos, inclusive adventistas, e até pastores, são adeptos, acabam sendo adeptos dessa teoria, que é o perfeccionismo. É a ideia de que nós vamos conseguir ser perfeitos nessa vida antes que Jesus volte. É bom a gente pensar um pouquinho, não vou contrariar as pessoas que pensam dessa forma, mas é bom a gente pensar um pouquinho antes de considerar dessa forma. Olha só, Paulo tem um texto que ele fala assim, Filipenses, eu não botei, mas está aqui no meu script. Ele diz assim, não que, ele falando sobre perfeição, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas isso no final da carreira dele. Paulo teve um ministério de mais ou menos 30 anos, grosseiramente 30 anos. 15 anos ele viajou e 15 anos ele escreveu. Tá? Então ele já está aí escrevendo já na segunda parte do ministério dele. Então ele diz assim, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado a perfeição da qual ele está falando. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou dizer a vocês, nenhum escritor bíblico, nem Paulo, garantiu que o crente teria uma vida sem pecado. Até porque cair em pecado é diferente de viver em pecado. Quando você aceita Jesus, o pecado já não é mais a razão principal da sua vida, a determinante da sua vida. Você não vive mais para o pecado, mas você peca. Você ainda peca. Olha, tanto que João falou, filhinhos, seria muito bom se ninguém pecasse, mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus. Tem um livro que eu aconselho a vocês, não sei se vocês vão conseguir, porque esse livro está esgotado. Ele foi escrito pelo pastor José Silvio Ferreira. O pastor José Silvio Ferreira, atualmente, ele é o ministerial da Associação Paulistana. É o pastor dos pastores da Associação, um homem de Deus. Um homem que sabe muito de doutrina da salvação. Ele escreveu um livro chamado Cristo, Nossa Salvação. Eu falei para ele, Zé, eu estou divulgando o teu livro aí, depois você me dá uma comissão. Olha que parágrafo maravilhoso ele escreveu sobre essa questão do perfeccionismo. Ele falou assim, não pequeis. Excelente proposta.
Viver sem pecado é o grande ideal. É o passo final para a glorificação. Será a situação eterna no céu, quando não haverá mais inveja, orgulho, ódio. Transcende a nossa imaginação, a gente não consegue imaginar o que é viver sem pecado. Mas essa situação ideal é para o futuro. Essa plenitude ainda não se encontra na igreja hoje. Temos que ser práticos. Os apóstolos conhecem o ideal, que é não pequeis, mas eles são realistas, tanto que dizem, se alguém pecar. Então, é preciso que a gente tenha um determinado cuidado. Não estou dizendo aqui, contrariando aquelas pessoas frontalmente que creem no perfeccionismo. Se elas chegaram a crer dessa forma, pode ser que Deus tenha colocado isso no coração e na mente deles. Eu, pessoalmente, continuo achando que nós somos santos, sim, no sentido de que somos separados. Vivemos cada vez mais para Deus, mas somos santos que miseravelmente ainda pecam. Não vivem mais em pecado, nós pecamos. Agora, eu estou no finalzinho, nas últimas telas. Na justificação, tudo foi feito para nós, na justificação. Fora de nós, sem que nós participássemos, tá? Na santificação, tudo é feito em nós. Agora é diferente. Agora é feito em nós e com a nossa cooperação, mas sem esforço ou mérito próprio. Nós reagimos ao amor de Deus. E aqui eu entro com outro conceito, que é o conceito da reação. A nossa religião, a religião cristã, não estou falando religião adventista, a nossa religião cristã é uma religião de reação. O que quer dizer isso? O nosso Deus age e nós reagimos ao amor dele. Ele age na nossa frente e nós reagimos a esse amor. Ao contrário das divindades de outros cultos, né, pagãos, em que a divindade precisa ser agradada para poder agir, né? Por isso que as pessoas se ferem, as pessoas fazem oferendas, fazem um monte de coisa para poder mover a divindade dele a dar uma bênção para ele. Faz promessa, faz um monte de coisa, para quê? Querendo mover a divindade, né? Ou seja, a pessoa age para que a divindade reaja, mas é o contrário. O correto e que acontece no cristianismo é que Deus age e que nós reagimos a esse amor. Então, a nossa religião é uma religião de reação, reação ao amor de Deus. Onde é que Deus sempre, os teólogos têm um negócio, os teólogos têm algumas coisas que eu gosto, nem tudo que eles publicam e falam eu gosto, mas algumas coisas eu acho interessantes. Por exemplo, um deles aí, e não estou falando teólogos adventistas, estou falando teólogos de um modo geral. Um deles aí levantou uma coisa interessante, que é a questão dos indicativos e dos imperativos de Deus. O pastor deve conhecer isso, porque o pastor estudou teologia. Os indicativos e os imperativos de Deus. O que são indicativos de Deus? É o que Deus mostra que fez para você. E o que são imperativos? Imperativos é o que Deus então espera, é a sua reação. É a reação sua que Deus espera. Eu até anotei uns textinhos aqui, eu esqueci de botar nisso aí, mas eu acho que eu tenho um papelzinho aqui, olha só. Eu estava procurando alguns exemplos disso na Bíblia, né? Por exemplo, a lei de Deus. Quando a lei de Deus fala assim, você pergunta a alguém onde é que começa a lei de Deus, a pessoa diz, o primeiro texto da lei de Deus é, não terás outros deuses diante de mim. Mas não é. A lei de Deus começa assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Isso é indicativo, Deus está indicando o que ele fez. Agora vem o imperativo, portanto, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e tudo aquilo. Quer um outro exemplo? Mulher pecadora. Jesus perguntou para ela, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Isso é indicativo, eu te salvo. Agora vem o imperativo, vai e não peques mais. Então Deus não pede obediência antes de salvar. Primeiro ele salva, depois, é por isso que Paulo diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, imperativo, você já ressuscitou com Cristo, agora buscai as coisas que são de cima. Querem mais um? Se me amardes, né, guardareis os meus mandamentos. Quer mais um? Eu sou o Senhor,
porquanto fostes comprados por bom preço, indicativo de Deus. Imperativo, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Deus, antes de pedir alguma coisa, Ele primeiro dá. Finalizando, nós passamos então para o último passo, que é a glorificação, que é a volta de Jesus, que é a vida eterna. E que essa é quando você então vai ser completamente salvo, e aí você estará salvo, não da condenação do pecado, que essa você já está salvo, não da influência do pecado, que você é salvo durante o processo de santificação. Agora você vai estar salvo da presença do pecado. Entendeu? Então, eu falei que a salvação tem 3 tempos, não falei? No passado, você foi salvo de quê? Decorem isso é lição de casa para vocês. No passado, você foi salvo de quê? Da condenação do pecado. No presente, você é salvo de quê? Da influência e do poder do pecado. No futuro, você será salvo de quê? Da presença do pecado. Está aí a salvação em 3 tempos. E agora eu vou mostrar para vocês, esse é o processo de glorificação, na volta de Jesus, corpo glorificado, mente transformado, voltamos à santidade original de Adão, perfeição completa em Cristo Jesus, novamente a presença física de Deus. Na glorificação, tudo vai ser consolidado definitivamente no nosso espírito e no nosso corpo. E agora, para finalizar, e eu vou realmente finalizar, porque eu vou até fechar aqui o meu iPad. Fechar o meu iPad. Preste atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. A última coisa. Tá? Isso aqui eu fiz nesse esqueminha. Depois, quem quiser, eu deixo aí com o pastor, deixo com alguém, se alguém gostar disso que eu vou mostrar agora. Comparando justificação com santificação e com glorificação. Vamos lá. Atenção. Justificação é concedida por graça. Santificação é comunicada por graça. Glorificação é consolidada na sua vida também por graça. A graça, ela se estende sobre todo o processo de salvação. Mais uma coisa, vamos começar agora o primeiro item. Na justificação, ela é o tempo passado da salvação. A santificação é o tempo presente da salvação. A glorificação é o tempo futuro da salvação. Mais um item, são 12 itens. Vão contando que aí vocês vão saber quando acaba a palestra. Tá? Item 2. Na justificação, a salvação é instantânea. Você está justificado. Se morrer agora, está salvo. Está justificado por Deus. Era pecador até ali, creu em mim, li seu coração, está justificado, está salvo. Salvação instantânea. Na santificação, a salvação é contínua e progressiva e tem a sua participação, a sua cooperação no sentido de reagir ao amor de Deus. Na glorificação, a salvação completa e acabada. Item 3. Na justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós somos salvos, ou estamos sendo salvos, como diz um outro texto, da influência do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Item 4. Na justificação, a justificação é obra de Deus sem participação humana. Sem nenhuma participação. Você nem sabia que você poderia ser justificado e já foi tudo feito em tempos imemoriais para você. Aliás, antes que o mundo existisse. O Cordeiro foi morto antes que o mundo existisse. Então, obra de Deus sem qualquer participação sua. Na santificação, obra de Deus com resposta sua. Não é com esforço seu, é com resposta sua ao amor de Deus. Você caminha com Deus, desenvolve o fruto do Espírito, aprende as coisas de Deus, a fazer a vontade de Deus, conhece as leis de Deus, e essa é uma outra história, tá bom? E na glorificação, também obra de Deus, com transformação humana, tá? Item 5, estamos quase na metade. Na justificação, o homem vivia em pecado, tá? E foi justificado. Na santificação, o homem ainda comete pecado. Eu falei que não há essa perfeição no sentido de não cometer pecado. Você comete pecado até em oração. Você está orando a Deus, você divaga o seu pensamento. Nós pecamos nós precisamos o tempo todo do perdão, do arrependimento.
da confissão e da graça de Deus. Então, na santificação, o homem ainda comete pecado. Na glorificação, o homem não peca mais. 6. Na justificação, nós temos natureza pecaminosa. E o pecado reinava na nossa vida. Ele reinava na nossa vida. Ele era o determinante da nossa vida. Isso antes da justificação. Aí você foi justificado. Na santificação, a natureza continua pecaminosa, mas o pecado já não reina em você. Nenhum de nós aqui o pecado reina na nossa vida. Nenhum de nós. Nós pecamos, mas nós não vivemos mais sob a égide do pecado. Nós não vivemos mais sob a orientação do pecado. Não acredito que um cristão genuinamente convertido viva em pecado. Ele comete pecados, o que é muito diferente. Eu vi um negócio bacana, é um pensamento de Martin Luther King. Ele falou assim, acho que foi ele que falou assim: o boxeador perde a luta não é porque ele cai, não é porque ele levou um soco e caiu. O boxeador perde a luta porque ele não levantou mais. Ele não perde a luta quando ele leva um soco e cai. Ele perde a luta quando o juiz conta e ele não levanta mais. Espiritualmente é a mesma coisa. Você pode perder a sua salvação não por pecar. Você pode perder a sua salvação por você não querer levantar mais, por você não se arrepender, por você não confessar. Aí sim, aí você pode perder a sua salvação. Então, na santificação, a natureza continua pecaminosa, mas já não é o pecado que reina em nós. E na glorificação, aí a natureza é santa e não existe mais pecado. Item 7. Na justificação, a obediência não existia. Quem está em pecado não obedece. Deus não pede obediência de quem não foi salvo, de quem não saiu do Egito. Deus primeiro tirou o povo de Israel, o povo passou por um processo de profilaxia, se limpou, se lavou, conheceu os milagres de Deus e tudo, e só depois, lá na frente, é que Deus deu as suas leis para o povo. Não adiantava dar lei para aquele povo no modo em que eles viviam. Então, na justificação, a obediência, na justificação, ali antes do processo de justificação, até ser justificado, a obediência não existia. No processo de santificação, a obediência vem por fruto. Como Paulo diz, obediência por fé. Não obediência para ganhar a salvação. A salvação já está ganha. Você já foi salvo e justificado. Agora é obediência como fruto, por fé. E na glorificação, a obediência será perfeita, plena, natural, como era a obediência de Adão, antes da queda. Vamos lá. 8. Na justificação, os pecados passados foram todos perdoados. Deus perdoou você ali instantaneamente quando você creu nele e ele identificou isso no seu coração. Então você foi inteiramente perdoado. Na santificação, os pecados presentes que você continua, infelizmente, ainda cometendo, eles são confessados e também perdoados. Na glorificação, o pecado foi destruído, não é preciso mais perdão. Acabou a figura do perdão. No céu, acabou a figura do perdão. Item 9. Na justificação, a justiça ou a retidão é imputada, ela é atribuída a você. Jesus pega os méritos dele e diz assim, ó, são teus. Na santificação, a justiça ela é comunicada no dia a dia, à medida que você vai caminhando com Deus. E na glorificação, a justiça é incorporada definitivamente na sua vida. Aí você é justo, santo, perfeito por toda a eternidade. Estou terminando, são 12 pontos, estamos no 10º. Na justificação, a justificação não transforma o ser humano, ela transforma a sua condição diante de Deus. Você era pecador e agora é considerado justo, mas você não mudou. Lembra o que o pastor Batista me falou? Cristo em minha vida, ele não modificou, ele não justificou o meu viver. Ele justificou a mim, eu não mudei ainda. Tá? Na justificação. Na santificação, a santificação, ela transforma o ser humano pelo caminhar com Deus e pelo ser humano reagir ao amor de Deus. Na glorificação, então, ela é consolidada a transformação humana para sempre. 11º. Na justificação,
a lei não teve nenhum papel. Entenderam por que agora porque a lei não pode ter papel na justificação? Não tem. O ser humano não tem a mínima condição de obedecer. Ele perdeu essa condição quando o homem pecou. Ele vive em pecado. Não tem condição de obedecer. Então a lei não tem nenhum papel na justificação do ser humano. Na santificação, a lei continua apontando, então, instrumento de condenação. Falei para vocês. É um espelho. Ela continua, mas não muda você. Qualquer advogado sabe disso. Lei não muda a conduta. Lei não muda. Se lei mudasse conduta, os tribunais, os corredores da morte, os fóruns aí não estariam cheios de processos e de condenações, né? Se a lei mudasse a conduta. Pode botar a lei mais dura que for, lei de pena de morte, como tem em vários estados americanos, em vários países, por mais estúpida que ela seja, ela não muda. O cara não deixa de cometer crime porque existe uma lei dura. Lei não muda conduta. Lei aponta o erro. Então, é outra coisa. Então, na santificação, a lei aponta e condena o pecado. E na glorificação, a lei que agora será a lei do amor, porque essa lei dos mandamentos foi dada por causa das nossas transgressões, segundo a Bíblia diz. Mas no céu, no céu não faz sentido você pensar em não adulterarás, não matarás, não furtarás. Não faz o mínimo sentido. A lei que vai ser norma do reino de Deus será a lei do amor, é a lei na qual viviam os anjos e vivem hoje e na qual nós viveremos. Então, será do amor, norma do reino de Deus. E por último, a justificação é alcançada pela fé nas obras de Cristo Jesus. A santificação é alcançada pelo relacionamento com Deus, pelo caminhar com Deus. E a glorificação é alcançada pelo poder recriador de Deus. Aí está o quadro completo, o quadro da justificação, o quadro da santificação e o quadro da glorificação. Se vocês quiserem depois, eu deixo aí, eu tenho um PDF com essas coisas aí. Amanhã nós vamos continuar aqui. Que hora vai ser, pastor, amanhã? 7h30 da manhã? Tem certeza? Tem certeza? Ah, não vai ser de manhã? Ah, eu achava que era de manhã. Eu estava na cabeça que era de manhã. Eu acho então que é em Hartford que vai ser de manhã. Na realidade, lá no Brasil, quando eu viajo com essa série para outros estados, aí eu peço que a gente faça no domingo de manhã, e tem sido um culto muito interessante. Normalmente a igreja faz um café da manhã na igreja, as irmãs lá do Ministério da Mulher e o JA preparam um café, a gente toma café da manhã com toda a igreja, já emenda no culto, e aí naquele domingo o culto é invertido, que até para a gente poder voltar para São Paulo, não ter que voltar na segunda-feira de manhã por causa de trabalho e tudo. Então 7h30 amanhã, Então amanhã nós vamos conhecer uma história bíblica. Eu estou na dúvida ainda, quero que Deus me inspire hoje sobre qual sermão vou fazer amanhã. Eu estou na dúvida entre um que vai mostrar uma história bíblica que tem todos os elementos da graça de Deus, é uma história do Velho Testamento que a gente não costuma atentar para ela, mas ela tem todos os elementos da graça de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a graça de Deus e o mundo lá fora, que não crê em Deus. Vou pensar até amanhã e pedir que Deus me inspire para ver que sermão a gente faz amanhã. Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Isso aqui eu só arranhei muito rapidamente, com pressa por causa de horário, essas questões, mas isso aí pode ser objeto de estudo e de oração de vocês daí para frente. Não precisam concordar com todos os meus pontos de vista, eu não polemizo a respeito dessas coisas. O que eu fiz aqui foi compartilhar com vocês reflexões que eu fiz, e que me satisfizeram. Eu senti que Deus colocou essas coisas na minha mente, foi colocando aos pouquinhos, não foi da noite para o dia, eu fui compreendendo isso aí, mas tem muito mais que isso. Isso aí é só o iniciozinho dessa questão da salvação. Que Deus nos abençoe, e que a gente possa ter uma semana muito especial. Fazer uma oração, pastor? Passamos bastante da hora, mas um dia na casa de Deus compensa, E se somos guardadores do sábado, o sábado foi feito para isso também,
para nós ficarmos na casa de Deus. Eu imagino no céu como é que vai ser. A gente não vai querer sair dali da Nova Jerusalém nunca, né? Ninguém vai querer ir para suas casas, né?